Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Hoje a gente está aqui para fazer um vídeo que eu sei que muita gente queria conhecer sobre essa pessoa e a gente vai falar sobre ele, o senhor Larry Williams. Provavelmente você já ouviu esse nome, se você não ouviu, você vai conhecer agora, mas a gente vai ver detalhadamente o que de fato o Larry Williams faz, quem que ele é, o que ele gosta de operar e quais são as suas características ali que você pode depois pegar e aplicar no mercado. Então vamos lá! Pessoal, só que eu queria pedir uma coisa para você antes. Vocês verem, o Gandalf está de volta aqui, tá? A gente está com um cenário muito bonito que o senhor Alexandre Asch montou aqui para você. Um cenário assim, você vê que uma pegada meio Tron, uma coisa meio só track boa, né, Thiagão? Vai começar a tocar aqui, ó. All I need is your love. Com o DJ aqui, ó. Então, poxa, isso merece seu like, merece seu comentário, merece sua curtida, que você vê que os meninos estão se empenhando. A gente está se empenhando, isso aqui não é fácil. Tá bom? Então, por favor, deixe seu like, comenta aí e manda pros seus amigos, tá bom? Tá ligado? All I need is your love. Mas então, vamos lá, pessoal. Larry Williams é um trader norte-americano, muito famoso, muito conhecido aqui no Brasil, que basicamente opera commodities. Antes da gente começar a falar sobre as características operacionais dele, eu acho que é muito interessante a gente trazer quais são as referências para esse vídeo. São 4 livros dele. Na verdade, ele tem, acho que 10 ou 11 livros. Para vocês terem uma ideia, ele até tem um livro sobre arqueologia no Egito, mas a maioria deles é de mercado. O primeiro e o mais importante livro dele é o Long Term Secrets for Short Term Trading. E a maioria das estratégias que eu vou trazer para você aqui vem desse livro. Se você souber ler inglês, dá uma pegada lá. Se você não souber, vai traduzindo aos pouquinhos ali, que eu tenho certeza que você consegue. Outro livro muito legal dele é How I Made $1 Million Last Year Trading Commodities, que também é um livro sobre trade de commodity. E ele fala muito sobre fundamentos de commodities, sazonalidades, etc. O outro é Trade Stocks and Commodities with the Insiders, que é um livro que ele fez exclusivamente sobre o Cotton Report. Para quem não conhece, o Cotton Report é um relatório que sai da CFTC, que é a Comissão de Futuros e Commodities lá dos Estados Unidos, que ela reporta como que estão as posições líquidas dos investidores. Então, os caras que fazem hedge estão comprando, estão vendendo os contratos futuros, e aí tem para S&P, dólar, commodity. Vale bastante a pena você dar uma olhada. E o outro livro também que é interessante, que é o The Right Stock at the Right Time, que ele comenta, ele tinha uma tese ali que eu não lembro exatamente o ano que o livro lançou, mas ele tinha uma tese ali para o início dos anos 80 que o mercado poderia ter um boom, e aí ele comenta quais são os fatores que levam ele a crer isso. Ele tem outros livros também, tem um livro dele, Day Trade Futures Online, mas só toma um pouquinho de cuidado com os outros livros, porque eles são muito interessantes. Em algumas ocasiões ali, eu não sei se por uma questão de editoria, na verdade são estratégias que ele falou no Right Stock at the Right Time, no Long Term Secrets, e só repaginadas ali de uma forma um pouquinho diferente. Então essas são as referências, se você quiser, para poder acompanhar o livro e também, né, continuar os seus estudos sobre o tema. Então vamos lá, pessoal. Primeiro dando uma biografia do Larry Williams. Pegando a minha colinha aqui, o Larry Williams ele nasceu em 1942. Ele conheceu o mercado em 1962 e ele formou em jornalismo em 64. Tá? Ele é um cara que ele tem a formação em jornalismo. Em 65, ele já participava do mercado de uma forma bastante ativa e ele escrevia newsletters ali sobre mercado, sobre tudo que ele estava pesquisando, todas as teses que ele tinha para mercado. Em 1970 veio então o primeiro livro dele, que é o The Secret of Selecting Stocks, que aí é o livro que popularizou o Larry Williams. Logo no primeiro livro dele ele ficou muito famoso. Tem algumas curiosidades, tá? Em 1987 ele participou da World Cup Championship of Futures Trading, de uma companhia chamada Robbins Trading, e ele ficou em primeiro lugar com um resultado absurdo. Ele fez 11.300% em 12 meses de dinheiro real. Ele literalmente transformou $10 mil em $1.100.000. 10 anos depois, a filha dele, que é a atriz Michelle Williams, você deve conhecer ela ali do Brokeback Mountain, do Venom, você sabia, cara? Fala que sabe quem é, pô. Claro. Porque senão você quebra a dinâmica aqui do vídeo. Entendeu? Então, vamos lá. Vitinho, você conhece a Michelle Williams, Vitinho? Com certeza. Mentira! A Michelle. É filha dele? A Mi, é. Então, ela é filha do Larry Williams e ela ganhou também um campeonato de trade com as mesmas estratégias do pai. Algumas curiosidades aqui que eu acho que ela é interessante. Assisti várias entrevistas do Larry Williams e ele comenta que, apesar de muita gente, né,
falar assim, caramba, ele ganhou, fez esse percentual e tudo no campeonato ali de 87, mas segundo ele foi o pior ano da vida dele. Ele falou que foi uma experiência extremamente traumática e que ele nunca queria participar novamente de um campeonato desse. Ele disse que foi extremamente estressante. Ele falou que ele teve problemas familiares na época sérios, porque ele só focava no campeonato e ele não dava atenção para a esposa, ele não queria saber dos amigos, ele ficou recluso, enfim. Ele falou que foi uma experiência horrível. O que a gente pode trazer disso? Cara, ter uma performance alta é muito legal, mas ela tem um preço muito alto, né? Então acho que isso vale a pena a gente prestar atenção. Porque para ele, que era um cara que entendia muito de mercado, que na época, para vocês terem uma ideia, já tinha mais de 20 anos de mercado, foi tão traumatizante tentar, né, se levar ao extremo dessa forma, imagina para nós, meros mortais. Então eu acho que é uma lição interessante, né? Concorda, Thiago? Com certeza. Acho que é interessante a gente ter essa reflexão. Às vezes a gente quer fazer 11.000% no mês, em 12 meses, mas isso aí tem um preço muito alto que eu, sinceramente, eu não quero pagar esse preço, não. Não sei vocês. Mas então, é isso. Essa é a biografia do Larry Williams, com alguns comentários e curiosidades. Vamos comentar então um pouquinho quais são as características do trading do Larry Williams. E aqui a gente tem uma polêmica. Não é isso não, pessoal. Eu não quero trazer polêmica, por favor, tá? Mas, aqui no Brasil, popularizou-se os setups 9.1, 9.2, 9.3 do Larry Williams. E aí muita gente se refere a esse setup como setups do Larry Williams. O setup 9.1, 9.2, 9.3, ele existe, mas não existem evidências dentro da biografia do Larry Williams e dentro dos materiais de seminários dele de que foi ele que criou esse setup. E ainda tem um outro ponto. O Vlad, né, o grande Vlad ali, depois se você quiser dar uma procurada, Fábio Figueiredo, ele postou uma vez um podcast, e aí depois eu fui procurar e ouvir, que o Larry Williams está sendo entrevistado e as pessoas perguntam na internet e um brasileiro pergunta se ele conhece, se ele ainda usa o setup 9.1, 9.2, 9.3, e o Larry Williams na hora até ele dá uma risada assim, ele falou que ele sinceramente não faz ideia do que a pessoa está falando, não conhece esse setup, e até pergunta se na verdade está falando de um outro setup, só que ele não conhece esse setup. O que eu quero trazer aqui? Primeiro, foi popularizado, eu imagino que às vezes por algum engano, alguma coisa assim. Os setups existem, às vezes alguém tem algum conhecimento ali de um seminário específico que eu não consegui ter acesso, mas a realidade é que assim, dentro dos livros do Larry Williams não existem evidências sobre esse setup, e tem essa entrevista que ele fala que não conhece. Então fica a curiosidade, fica a provocação para, né, enfim, a gente procurar saber ali se ele de fato criou esse setup. O setup existe, funciona, mas é só uma questão ali de quem criou, que talvez tenha sido um pouco equivocado aqui no Brasil. Mas fica a reflexão, por isso também eu considero que é sempre importante a gente ler o original. Procure o original, né? Já diria o ET Bilu, procure conhecimento, né? Busque conhecimento. Busque conhecimento. Então vamos lá, galera, agora sem mais delongas, vamos para a parte aqui operacional dele. Eu quero trazer alguns conceitos do Larry Williams. Não dá para trazer todos, senão o vídeo vai ficar muito longo, o Thiagão vai me matar, né? O Kleber vai me matar, o pessoal vai falar assim, não, o Analytics do YouTube e tal. Mas o que a gente tem? O primeiro conceito que eu acho que é muito importante trazer para vocês é o conceito de Market Structure, estrutura de mercado. O Larry Williams comenta nesse livro, do Long Term Secrets for Short Term Trading, que uma estratégia que ele operou por muito e muito tempo é basicamente uma definição de topos e fundos. Eu comentei brevemente em outros vídeos, mas agora a gente vai detalhar um pouquinho mais. O Larry Williams, por muito tempo, ele definiu de forma extremamente objetiva o que é um topo e um fundo, e ele operava a estrutura do mercado. O que ele diz? O mercado, ele só tem o caminho, a progressão de topos e fundos, ela é um modelo interessante você adotar que ela é linear, no sentido de que assim, o mercado formou um fundo, ele procura um próximo topo. O mercado formou um topo, ele procura o próximo fundo. E aí, assim você vai. Como que ele faz isso? Tem algumas imagens aqui que eu vou colocar na tela para vocês terem uma ideia, a gente vai destrinchar essas imagens. Um topo para o Larry Williams é todo candle que tem uma máxima que seja mais alta do que a máxima à sua esquerda e a máxima à sua direita, e que também rompa a mínima desse candle que tem a máxima mais alta. Para ele, todo fundo é um candle que tem uma mínima mais baixa, que a direita tem uma mínima mais alta e a esquerda tem uma mínima mais alta também. Então ele define isso como topo e fundo. Ele chama até de ringed high, ringed low, né? Porque ele na época
ele contava que ele ficava fazendo esses desenhos nos gráficos e ele marcava ali com um círculo os topos e fundos. A ideia aqui é o seguinte: primeiro você determina quais são os topos e fundos do movimento de curto prazo, que são esses candles que têm essa característica que eu comentei com vocês. Topo com máxima, máxima mais baixa à direita e máxima mais baixa à esquerda. Fundo tem uma mínima, mínima mais alta à esquerda e mínima mais alta à direita. Então ele ia assinalando isso aqui como topos e fundos de prazos mais curtos. A gente já falou que o mercado é fractal. E aí tem uma coisa que é muito interessante, porque ele fala que, beleza, você determinou ali os topos e fundos de curto prazo. Agora a gente vai para um fractal maior. A gente vai procurar os topos e fundos de prazos intermediários. Como que você define isso? Topos e fundos de prazos intermediários é um topo de curto prazo que tem um topo de curto prazo mais baixo à direita e um topo de curto prazo mais baixo à esquerda. Um fundo de prazo intermediário é um fundo que tem um fundo de curto prazo na direita e um fundo de curto prazo na esquerda. E aí você tem esses topos e fundos intermediários que define a direção da tendência intermediária. Ou seja, se o preço formou um topo intermediário e aí, enfim, ele deu a continuidade e formou um fundo de prazo intermediário, você passa a adotar um mercado que ele está comprado, ele está numa direção ascendente. Por quê? Porque, teoricamente, o mercado poderia buscar qual que é o próximo topo intermediário. Às vezes vai vir curto, às vezes vai vir mais longo, mas você tem uma definição de direção interessante. Quando a gente junta com aquelas coisas de você operar outros tempos gráficos para day trade, junto com 5, 15 e 60, você pode usar esse conceito. Olha nos prazos maiores, já diria meu grande professor Márcio Portes, perguntando, preço está comprado? Tempo gráfico maior está comprado, tempo gráfico maior está vendido. E é interessante que o Márcio fala isso, e aí quando a gente traz para o Larry Williams, a gente vê também o Larry Williams falando isso. Então, muito interessante esse conceito. Qual que é do prazo ainda maior? Você faz a mesma lógica. Um topo de longo prazo é um topo de prazo intermediário, que tem um topo de prazo intermediário mais baixo à direita e um topo de prazo intermediário mais baixo à esquerda. A ideia aqui é que você vai construindo uma geometria do mercado, você vai definindo uma estrutura do mercado e se a tendência é de alta, você vai ter ali topos e fundos ascendentes, se a tendência é de baixa, você vai ter topos e fundos descendentes. O Larry Williams ele teve essa genialidade de metrificar os swings de preço, metrificar as pernadas, e aí ele definiu objetivamente para ele o que é a tendência baseado nisso. Ele falou que por muito tempo ele operou só isso. Como que você pode operar? Foi o que eu disse. Você tem um preço numa tendência de alta no prazo intermediário, né? Ou seja, que ele formou um fundo intermediário com fundo mais alto à direita e fundo mais alto à esquerda. O preço está dando aquela pernada de alta, ele está numa direção comprada. Se no curto prazo você tem a formação de um fundo mais alto, você pode tomar uma compra e aí guiar o movimento. Eu trouxe então aqui na tela para vocês a primeira imagem, que é ele mostrando do próprio livro, né? Ele mostrando como que ele opera a barriga de porco. Existe esse contrato futuro. O Thiago Andeu tomou um susto agora. Sabia que existe contrato futuro de barriga de porco? Não sabia não. Existe. E aí ele mostra ali como ele estava traçando os topos e fundos de curto prazo. Na direita você tem ali um gráfico do franco suíço e ele mostra ali como que ele determina os topos e fundos de prazos intermediários. Isso aí é um bom exercício para vocês, tá? Independente se você for operar isso ou não, mas para você definir topo e fundo, eu acho que é um exercício extremamente legal. Vale a pena você pegar as imagens, pega o gráfico do índice, do dólar, vai marcando ali os topos e fundos, você vai ter uma definição de tendência muito melhor. Pessoal, então esse é o primeiro vídeo da nossa série de 4 vídeos sobre o Larry Williams. Ainda tem 3 setups para a gente poder falar para vocês e o último é o mais interessante, né? Igual o pessoal faz nos vídeos, o último é o mais legal. E espero que vocês gostem, curtam, deixa seu like, comenta e se inscreva no canal.